mais gente aqui na hora H. Pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho a tela do overleaf. Está todo mundo enxergando isso aí, né? Aparecem duas telas. Uma é a tela do overleaf. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é lista. Lista itemizada, numerada. São aqueles bullets que a gente coloca, né? Para organizar uma lista. O LaTeX tem um padrão, né? Que é esse ambiente, a gente chama ambiente, enumerate, quando eu quero uma lista numerada, ou com letras, né? Então, aqui eu coloco o item, primeiro item, né? Observe que o overleaf sempre ajuda a completar. Isso é muito prático. Os seus editores aí não são tão práticos quanto o overleaf nesse sentido. Então, ó, primeiro item, segundo item, você pode colocar cada item, você vai colocar um barra item e vai dar certo. Acontece que às vezes a gente quer fazer listas A, B, C, D, F, ou 1, 2, 3 em romanos e assim por diante. Então, sendo bem prático, bem direto, o mais prático que existe é usar um pacote para isso, que facilita a nossa vida, que é, o nome dele é mais simples possível, Enumerate. Tem esses dois pacotes, Enumerate. E ele facilita a nossa vida porque, por exemplo, se eu quero botar A, B, C, D, eu vou colocar aqui, após o Begin Enumerate, eu vou colocar pochete. Por exemplo, se eu quero colocar A, eu coloco no formato que eu quero. E ele simplesmente vai repetir. Tá? A, B, C, D, e assim por diante. Certo? Então, por exemplo, se eu não quiser o A entre dois parênteses, eu quiser só um parênteses aqui, basta eu consertar lá, e ele vai fazer tudo automático. Ok? Se eu quiser maiúsculo. Então, o formato que eu defini lá, ele sabe que esse A é uma lista começando de A. Ok? Ó, se eu colocar um romano, ele vai definir. Então, esse pacote enumerate é muito bom para isso. Se eu botar minúsculo. Então, o formato que eu defino aqui, ele vai copiar e vai fazer. Tranquilo? Então, é mais prático. Hoje eu estava, ia até olhar o livro do LaTeX, eu não lembro como é que é exatamente o que ele define, mas ele tem uma enrolada maior se eu quero mudar. E assim é mais prático esse pacote. Esse pacote você pode colocar na lista das suas prioridades, que vai fazer lista, certo? Agora, ele... Chegando mais gente aqui. Agora, se eu quero fazer uma lista com bolinhas, né? Bullets, que a gente chama. Aí o comando é um pouco diferente. Primeiro item. Apesar de que ele também serve. Vou já mostrar como o enumerate também serve. Segundo item. Ok? Então, ele funciona também. Se você colocar aqui no enumerate um comando, às vezes eu faço isso. No TEC tem um comando chamado bullet, que é uma bolinha. Não é muito correto não, mas dá certo. Ó. Enumerate. Ó. Ok? Então, dá certo também. Tranquilo? Ah, o detalhe, eu posso colocar uma lista dentro de outra lista. Por exemplo, você começou aqui, eu vou voltar com o número. Você colocou aqui 1, né? Ele vai numerar 1, 2, 3. Mas eu quero colocar aqui dentro do primeiro, eu quero colocar outra lista. É só começar aqui. Digamos que você queira colocar A, B, C, D. Aí o formato que você definir. Tá certo? Então, isso aí tem milhares de possibilidades. Eu não vou entrar em detalhe em todas, porque senão a gente vai ficar só nisso.
Mas a dica é, use o pacote Enumerate. Outra dica, gente, quando eu tiver dúvida de qualquer pacote ou LaTeX, é muito bem, o Mano vai também, né? Eu fiz, né, Vladimir? Depois eu fiz, né? Se eu fizer um izinho aqui. Qualquer pacote que você quiser, estou com dúvida no pacote, o que eu faço? Boto o nome do pacote, boto Enumerate, no caso aqui, LaTeX, boto doc. Já, primeiro que dá o Google é a página do CTAN, CTAN, que é um repositório LaTeX, não tem tudo lá. E vai bater direto, depois eu vou mostrar um para vocês. Na documentação, e lá explica tudo do pacote. E cada pacote desse tem várias possibilidades, vários detalhes. Então, a gente vai conhecendo de acordo com o uso. A dica é essa. Ok? Então, tá tranquilo a questão dos pacotes. Eu vou botar aqui o rascunho. Vai jogando essas coisas para lá e depois eu só compartilhar com vocês. Para quem quiser copiar, colar. Chegando mais gente. Ok? Tá tranquilo? Agora, aqui o rascunho, eu vou voltar para a minha página. Muitas vezes, a gente quer numerar, mas não quer numerar só assim. A gente quer numerar um problema, e aqui tem um padrão, tem uma estrutura de indentação, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Cria essa indentação, às vezes você não quer isso. Então, por exemplo, você quer numerar problemas. Aí, o LaTeX tem um comando chamado, você tem um contador. Então, você pode criar contadores. Então, você vai, novo contador, new conta, certo? E você vai dar o nome do contador. Por exemplo, problema. Certo? No comando que você for inserir, você vai criar, você pode colocar para, cada vez que você tiver um problema, ele aumentar um. Então, as operações com contadores, você pode fazer assim, ó. Somar ao contador problema uma unidade, por exemplo. Tá certo? Então, o contador, inicialmente, é sempre zero. Ele vem, de fábrica, ele vem zero. Certo? E aqui, esse comando vai somar um. Como é que eu imprimo o registro do contador? Como é que eu imprimo o registro do contador? Estou lá no meio do texto. D e o nome do contador. Problema. Então, por exemplo, aqui, ele começa com zero. Eu somei um, então é para dar quanto? Exatamente um. Tá? Mas, como é que você vai fazer isso, Paulo? Vai ser útil quando a gente for criar um comando. Então, vamos fazer agora, tá? Então, a gente pode usar contadores. E sempre é D e o nome do contador. O que não eu coloco aqui? O nome que você quiser. Você vai batizar o seu contador como você quiser. Então, às vezes, eu uso 3, 4 contadores num só comando, certo? Mas vamos lá. E agora, vamos ver a questão do contador. Existem outros comandos para contadores. Por exemplo, quando você quer, você pode somar um contador, ou você pode definir o valor do contador. Digamos que eu quero que ele agora ele comece com 10. Ou está até antes ali de somar. Opa, faltou aqui, ele está alertando aqui que faltou a chave, né? Vamos lá. Consertei. Certo? Eu defini que o valor dele era 10 inicial e eu estou somando 1, vai para 11. Está claro até aí? Está claro, gente? Se você pode alterar o contador no meio do documento, alterar assim, set counter, Vladimir, pode sim. Pode fazer no meio do documento, sim. Agora, vou deixar os contadores aqui um pouquinho de lado, eu vou para a estrutura de um comando. O que é um comando? Eu vou definir como se fosse uma macro, eu vou definir uma operação. Então, por exemplo,
um novo comando, o comando new command. Observe que o overleaf me dá dois modelos aqui. Vou começar com o de cima, depois explico o de baixo, qual é a diferença. Então, digamos que você vai criar um comando questão. Foi mais ou menos o que nós fizemos naquela lista daquele dia. Certo? Esse comando... Aliás, eu vou começar com o mais simples ainda. Digamos que eu quero você tem uma palavra, algum termo que você usa muito, certo? Eu vou botar assim... Deixa eu ver um exemplo aqui que a gente usa sempre. Pode até ser, por exemplo, um comando que você acha que é complicado, que é muito grande. Por exemplo, um comando, vou botar assim, seta para a direita, tá só seta, certo? E esse comando é do modo matemático, não sei se vocês já viram. Olha o tamanho da seta comprida para a direita. Esse comando aqui. Digamos que você usa muito isso. Isso tem que ser no modo matemático, ou seja, tem que ser entre chaves. E aí, eu defini esse comando. Aqui é o nome do comando, e aqui é o que ele vai receber, o que acontece com ele. Ok? Ó, uma setinha para a direita. Então, é o comando mais simples, às vezes é para a gente redefinir outro comando, né? Facilitar. Ou você usa seta, usa duas coisas seguidas, você pode fazer isso. Ok? É o tipo de comando mais simples. Esse comando não tem nenhum parâmetro, ele vai sempre que for seta, ele vai desenhar uma setinha para a direita. Observe que no LaTeX tem setinha assim, ó, com L minúsculo, ele é diferente se for maiúsculo e minúsculo. E setinha, o maiúsculo, o que acontece? É aquela seta dupla. Ok? Então, esses comandos de seta são meio compridos, apesar que o overleaf ajuda, né? O único comando pequeno de seta que tem é o se somente se. Opa, se somente se. É o if, com dois Fs, né? Beleza? Então, eu posso definir um comando seta desse jeito. Mas isso é muito simples. Vamos definir um comando questão agora. E para ter a questão, tem uma diferença. Eu vou precisar do conteúdo, pegar o conteúdo da questão, digamos. Então, eu vou definir questão. E aí, eu vou colocar um aqui. O que significa esse um? Que vai ter um parâmetro, que é exatamente o que está entre as chaves aqui. Aqui vai ser o enunciado da questão, certo? Ou a numeração e tudo. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer assim, de uma questão para outra, eu quero que ele pule 1 centímetro. Então, esse é o comando. Um vertical salto aí, um pulo de 1 centímetro. Vamos ver o que acontece. Aí depois eu vou colocar o enunciado da questão, sem nada. Então, como aqui só tem um parâmetro, tá? Esse jogo da velha e o 1 significa que eu vou colocar o conteúdo do que tiver depois das chaves. Vai ficar claro agora. Questão, pega o enunciado aqui, some 3 mais 4. Questões são fáceis, né? Então, esse aqui, ó, vai entrar bem aqui. Então, o que ele vai dar? Ele vai dar um pulo de 1 centímetro e vou fazer assim, ó. Ele deslocou aqui, ok? 1 centímetro e foi. Ele pegou esse número 1, né, que é o conteúdo desse primeiro parâmetro aqui. Questão, do jeito que eu defini, que tem um parâmetro só. O que significa parâmetro, Paulo? Vamos já entender melhor. Quando a gente tiver com 2, 3, a gente vai entender melhor. Mas é natural, quando eu tenho uma questão, eu queria numerar essa questão. Concorda? Então, é aí que entram os contadores. Então, por exemplo, eu não criei o contador problema, eu vou usar esse contador. Como é que eu imprimo o contador? DHE, problema.
Vou dar um espaçozinho, posso tentar um ponto, né? Se você quiser um pontinho. O que vai acontecer agora? Eu não vou precisar numerar, ele vai numerar automaticamente, será? Ora, mas eu tenho que dizer a questão para somar um cada vez. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu imprimir assim, vamos compilar assim para ver. Ah, não apaguei isso aqui. Isso aqui por enquanto. Se eu fizer assim, ó, o que acontece? Ele vai me dar 0. Eu tenho que dizer ao contador que ele tem que crescer 1. Então, no comando aqui, eu vou botar, ó, pode ser antes ou depois, de qualquer lugar, tem que ser antes, dentro do parâmetro aqui. Eu vou somar uma unidade ao contador problema. E agora, quando ele fizer isso, ó, certo? Ah, eu esqueci de apagar o outro lá. Ok? Então, quando eu botar a segunda questão aqui, ó. As questões são difíceis. Ok? Ele já vai numerar automaticamente usando esse contador problema. Aí aqui dá para a gente melhorar. Por exemplo, usando o que a gente aprendeu segunda-feira. Eu posso querer colocar esse contador em negrito. Ou posso simplesmente até colocá-lo entre parênteses, em negrito. Vendo que o código vai aumentando, mas é super simples. Por isso que a gente olha assim, o código pronto e não conhece, a gente acha que é um negócio super complicado. Ok? Aí é normal, por exemplo, que ele dá um espaço aqui entre a numeração e o texto. Um espaço padrão. Gente, em tipografia, o Knuth, quando criou o TeX, ele não foi do nada, ele foi atrás do conhecimento de tipografia que existia na época. Os designers, tipógrafos, eles trabalhavam com outras unidades, né? Pontos, paicas, e em tipografia, até hoje, quem trabalha profissionalmente com isso de maneira séria, entende mesmo, por exemplo, ele não vai colocar jamais aqui um espaço de 1 centímetro. Não está trabalhando assim, ele coloca sempre um espaço relativo ao tamanho da fonte que está aqui. Porque uma coisa é botar uma fonte aqui 12 e botar 1 centímetro. Outra coisa, eu colocar uma fonte 10 ou 8 e colocar 1 centímetro. Então, uma dica, né? Por exemplo, vou colocar um espaço aqui, um espaço horizontal, de 1 m. Olha como é que tem essas unidades também, ó. O que é 1 m, Paulo? 1 é m. É a largura de 1 m, da fonte que você está trabalhando ali, da fonte que está ali no momento. Tá? Então, você pode colocar 1 centímetro, ele entende, ponto, pode colocar polegadas, eu acho que são esses, pontos, paicas, cíceros, eu acho. Essas são as unidades que ele aceita. Mas tem essa unidade de medida em M que depende, ou seja, ele vai aumentar de acordo com a fonte, é mais inteligente. Aqui, por exemplo, 1 centímetro, você pode colocar em pontos. 12 pontos. Tá? E tem uma unidade vertical, que é a altura do X. Então, a horizontal, que é um parâmetro na Uni, o comando pode ser depois, você pode até recriar, já vê isso, não. Os pacotes eu tenho que invocar antes e começar o Begin documento. O comando você pode definir em qualquer lugar. Certo? Aí está aqui a questão. Digamos que você esteja fazendo um livro e muitas questões. E aí, gente, quem já fez um livro sabe como dá problema. Digamos que o livro você tem 100 problemas e você vai colocar as soluções das questões, né? Primeiro colocar todos os enunciados no livro, depois todas as soluções, o enunciado e a solução no final. Que dá um problema para você, às vezes pode até trocar a ordem, né? Você colocar todos os enunciados aqui na frente, digamos, fazer um capítulo com enunciados, fazer o capítulo das soluções, corre isso você até trocar a ordem nas soluções.
Já vi isso acontecer em livro. Então, uma maneira inteligente de fazer isso é o seguinte, você vai colocar enunciados e soluções juntos. Eu vou redefinir aqui a minha questão. Eu vou copiar essa aqui, lá para o meu rascunho, primeiro modo, para que depois acompanhar. E tudo é rascunho, tudo solto, né? Mas, ó, eu vou ter questão com 2 parâmetros agora. O que significa? Que eu vou ter chaves aqui depois, ó. Ok? Então, digamos, eu vou colocar o enunciado. Não. Depois do enunciado, eu vou dar algum espaço. Tá aqui 12 pontos também. E vou colocar a solução. A gente vai, aos poucos, melhorando a solução. Aí. Contando nos dedos, solução. Dá igual a 7. Então, só para ter algum texto aqui. Ok? E aí, o que vai acontecer? Vou botar a mesma solução para a segunda. Criativo, né? 11. O que ele vai imprimir? Eu tenho que dizer, ó, aqui eu só estou puxando o primeiro parâmetro, que é o 1. Eu tenho que colocar o parâmetro 2, que é, ou seja, o segundo grupo que está entre as chaves aqui. Eu vou colocar o número 2. Ok? Vamos compilar agora para ver o que dá. Beleza? Então, eu tenho 2 parâmetros. Mas por que isso é útil, Paulo? Se eu vou fazer o livro não, com as soluções, eu posso simplesmente fazer só as soluções, só assim, desse jeito, o enunciado de solução. E lá na frente, eu só faço copiar e colar todos, ou puxar, eu posso estar no arquivo separado. Todos esses enunciados, eu só faço copiar e colar. Agora, eu boto no arquivo só. Eu coloco no arquivo à parte. Vou até fazer isso aqui agora. Enunciados. O problema, certo? Você faz tudo lá. E aí eu vou... Isso aqui eu vou apagar. Pra gente. E eu vou colocar os problemas e soluções aqui. E aí tem um comando que é input. Opa, estou apanhando aqui por Overleaf input. E o nome do arquivo. Olha como o Overleaf é inteligente, ele já sabe que tem 2 arquivos lá. Ó. Já sabe que o input ou é para rascunho ou é para problemas. É problemas. Ok? E aí, o que vai acontecer? Ele vai puxar do mesmo jeito. Mas por que isso é legal? Porque eu posso fazer o seguinte, não. Eu posso definir, eu posso definir e redefinir questão. Questão, para mim, pode ser assim, só que anunciado. Certo? Que eu vou colocar aqui. Aí, lá no meio, eu coloquei todas as questões, já puxei as questões. Eu quero só as soluções. Deu para entender? Ele vai ver aqui, questão, nesse momento, aliás, vai ter que ter 2 parâmetros de qualquer jeito. Né? Mesmo que eu não vá usar o segundo parâmetro, mas eu tenho que botar 2 parâmetros. Então, ele vai ler a questão aqui, só que ele só vai olhar para o primeiro parâmetro. Beleza? Vai ler os problemas usando essa definição de questão. Né? Aí agora, eu mudei a minha variável, né? Questão agora tem solução, mas eu vou colocar, não posso definir de novo a mesma coisa. Tem um comando, tem que botar um RE aqui para refazer esse comando, renew comando. Então, ele vai reinterpretar esse comando e daqui para frente ele vai ter esses 2 parâmetros. Certo? Então, eu vou puxar de novo os problemas. Ó. O que vai acontecer? Primeiro, ele puxou só os problemas anunciados e agora anunciado a solução. Então, se deu para notar o que aconteceu aqui, né? A numeração continuou. É claro, eu não disse para parar. Então, depois que eu acabei todos os problemas, eu posso, a gente viu lá, definir o contador, zerar o contador de novo, certo? Ponto problems.
problemas, aliás. 0. Eu zerei o contador. Opa, zerei não. O que eu errei aqui? Com o meu nome do contador, new content. Aqui é problema, eu estou botando problemas. Ok? Então, por exemplo, você poderia estar fazendo um livro, a gente não viu nenhuma vez o modelo livro, né, book, e aí eu vou botar aqui capítulo, enunciados dos problemas. Aí eu botei todos os enunciados, gerei o contador, e vou botar outro capítulo, soluções. Ok? Observando que eu não estou usando português, vou colocar logo aqui o Babel. Existem várias variantes para colocar o Babel, português, Brasília. E eu descobri ontem, não sabia, mas já tem algum tempo, tem outro pacote, mas não trabalha melhor com o Zilatec, que é o Poliglossia, para trabalhar também essa conversão. Mas eu ainda não testei. Vamos lá. Então, capítulo 1. Aqui estão só os enunciados. Olha o detalhe interessante dessa indentação aqui, nós vamos já trabalhar com isso, mas deixa assim mesmo, já aprendendo assim. Aqui deixou uma página em branco, porque capítulo, a princípio, começa em página ímpar. Página ímpar é aquela página, quando você está num livro, que está à direita. Né? Você abre o livro assim, tem as duas páginas. Quem está à direita é a página ímpar. Certo? Página 3 aqui. Beleza? Deu para anotar alguns problemas aqui, né, gente? Por que ele fachou de lugar? Porque quando ele faz a gente faz esse salto, quando você bota um espaço, ele vai querer dar indentação de parágrafo. Normalmente, em livro, a gente não usa para numerar os problemas, não bota nada disso. Então, tem um comando para não indentar um parágrafo, no indente. Beleza? Eu vou colocar aqui, tanto no enunciado, no capítulo dos enunciados, como no capítulo depois do basic. Antes desse comando aqui. Okay? Então, ele não vai indentar. Tanto no capítulo, quanto no outro. Certo? Olha que a solução ele indentou, porque eu coloquei só aqui em cima. Beleza? Para livro, existe uma classe book aqui, existe um comando que é, se você quiser começar o capítulo na página par, ou seja, começar onde der, não gastar página mais com isso. Open, ou seja, abrir o capítulo em qualquer página par ou ímpar. Aí ele vai, página 1 é um capítulo, página 2 já é outro. Ele não se preocupou em mudar para a página ímpar. Ok? Então, com isso, permite... Respondo já, Luiz Fernando. Com isso, eu posso fazer muito mais. Por exemplo, é claro que eu podia colocar nas soluções só soluções. Podia colocar aqui só soluções. Eu não preciso, por exemplo, se eu tirar aqui o parâmetro, esse parâmetro aqui, ó, tirar essa linha. Tirar essa, chegando mais gente. Tirar nas soluções, eu teria só as soluções. Posso fazer, aliás, eu tirei a numeração, né? É assim. Vou comentar isso aqui, tirar isso aqui. Na verdade, podia ser só assim, ó. Já que é o capítulo de soluções, eu não preciso de soluções, basta a numeração. Eu vou deixar esse Skype aqui e vou tirar esse. Ok? Mas eu tenho que colocar a solução, né? Então, a solução é o parâmetro número 2. Basicamente, aqui, ó. Ok? Beleza? Eu posso mudar, por exemplo, colocar a fonte da número 2, itálico, ou fonte menor.
Quero economizar espaço, small. Acho que já ficou claro, né, gente? Esse aqui é um comando que é bastante útil. Diminuir a fonte aqui, ó. Certo? Se você quiser. Então, às vezes, então, é um tipo de comando. Mas qual é o padrão de comando? Qual é a estrutura? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Usando a anotação que ele usou no livro do LaTeX. Um comando, ele tem essa estrutura. Novo comando, new comando. Aqui é o nome do comando. Observe que o nome deve ir com a barra invertida. Esse número aqui é a quantidade de parâmetros. Esse número pode ser até 9. A versão atual do LaTeX é até 9. Até 9 parâmetros, de 0 a 9. Aí aqui, ó, tem outro item opcional. A gente vai já ver um exemplo, tá? Mas, e aqui é a definição, exatamente o que vai acontecer no corpo do comando. Dá para fazer de tudo, dá para fazer miséria com isso aí. Então, por exemplo, naquele dia, nós vimos uma caixa, né? Nós não aprendemos a desenhar caixas ainda para os enunciados das questões. Mas eu posso, por exemplo, deixar um espaço para a solução. Eu posso, se for uma lista de exercícios, né, uma prova. Beleza? Tem dúvida até aqui, gente? Vou olhar aqui o chat. A sala 1. A sala 2 está quase vazia. A sala 2 não tá bem, tem 45 pessoas. 46. 48, quer dizer. E tudo tranquilo, né? Vamos dizendo aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Input, Luiz Fernando, também pode ser usado para puxar pacote de outro arquivo? Não, input é para um arquivo TeX mesmo. Exato, não, é isso mesmo. Input é só para pacote, eu só posso chamar no preâmbulo, tá? Só no preâmbulo e é esse comando de use package. Beleza? Agora, eu posso ter um parâmetro que é opcional. Parâmetro que é opcional. Que parâmetro opcional, no LaTeX, sempre vai ser entre colchetes. Sempre vai ser entre colchetes. Então, eu vou dar um exemplo. Espera só um instante, que eu já anotei aqui. Copiar e colar aqui um exemplo para a gente ir mais rápido. Exemplo. Peraí. Copiei o exemplo até do overleaf lá do site. Eu vou definir esse comando aqui, ó. O que é esse comando? Ele está pegando o parâmetro 2, ou está botando um colchete, parâmetro 2 mais o 3, elevando ao parâmetro 1. Certo? Então, o que mudou agora? Aqui continua sendo o nome do comando, eu vou simplificar. Vou botar A mais B. Assim, A mais B. Elevado a N. Então, isso aqui é a quantidade de argumentos que eu tenho, ou seja, 1, 2, 3. E esse aqui é o valor do argumento opcional. Ou seja, se ele for não aparecer, é porque ele é 2. Já que deu para entender? Então, vamos lá. Eu vou jogar tudo isso aqui para o rascunho de novo. Está meio bagunçado o rascunho. Cuidado quando vocês forem montar, que não dá para... Tem coisas que... Ó, então, o comando A mais B é no modo matemático. Por que eu sei que é no modo matemático? Porque tem que ter expoente, né? Então, vamos lá. Eu vou definir A mais B
Aí o primeiro parâmetro é o expoente, deixa eu colocar aqui 3. O segundo parâmetro é a primeira variável aqui, ó. Vou colocar x. Vou pôr aqui não. X. E o terceiro é y. Ok? Chegando mais gente. Então, como é que fica? A mais B. Vamos dar uma compilada para ver se a gente entende. Olha aqui. Eu fiz ao contrário. Então, aqui é o 2 e o 3, né? O 1, tá certo. O 1, na verdade, eu queria isso aqui. O 1 é que é o expoente, certo? Que é o opcional. Então, quando eu tenho 3 comandos assim e tem um opcional, o primeiro é Será que a esfirra de chocolate do Rodrigo levou? Alguém desligou R$ 2. o microfone. Tem que ser um delivery. Ok? Então, quando eu tenho um parâmetro opcional, ele vai estar sempre entre colchetes. Beleza? Então, vamos ver aqui o que muda. Se eu não colocar o parâmetro, o que vai acontecer? Vamos tirar o 3. Por que ficou x mais y ao quadrado? Porque o valor dele, quando ele está oculto, quando ele não é colocado, por definição é 2. Ó. Deu para entender? Então, por exemplo, vamos estar aqui. A mais B, 4, ou mais um, para você entender. A e B. A mais B elevado à quarta. Se eu não colocar, se eu mudar o valor dele aqui, do opcional, aí você coloca no opcional, que é mais comum aqui, né? O padrão. O valor padrão da variável do primeiro argumento é 2. Então, você usa mais, que é mais frequente, você coloca aqui. Deu para entender? Na prática, eu não costumo usar muito definir comando com argumento opcional, não, mas é útil, sim. É porque eu não tenho muita prática com isso. Beleza? Deu para entender? É um exercício para fazer, é muito conteúdo, né? O Alexandro, eu vou... Exato, Saulo. Parece o comando de raiz quadrada se não tiver o parâmetro 2. Bem lembrado. Então, lembrando, a raiz quadrada... Vamos escrever aqui, ó. Raiz quadrada é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto é isso? Isso não é x mais y, de modo geral, né? Os alunos precisam pensar muitas vezes. Ok? Se eu coloco aqui, entre colchetes, 3 é exatamente isso, só bem lembrado. Tá? Assim como a raiz quadrada de x ao cubo, mais y ao cubo também não é 3, ou não é x mais y. Beleza? Então, entre colchetes, normalmente é opcional. Ah, exatamente, vou repetir, não, só não entendi o significado do 3 e do 2. O 3 é igual à questão. O primeiro colchete é o número de argumentos que eu tenho, certo? O número de variáveis que eu tenho no comando. E esse 2 aqui é o valor padrão. Vamos mudar o valor padrão, não, aqui desse 2 para 4, certo? O que vai acontecer aqui? Alguma coisa vai mudar aqui. Vai mudar onde? Esse aqui, que não está definido o valor padrão dele, ó. Ele estava o quê? X mais y ao quadrado aqui, ó. O que vai acontecer agora? Ele vai mudar o valor para quanto? Eu botei o valor padrão dele para 4. Ficou x mais y elevado à quarta. Beleza? Então, aqui é o número de variáveis que eu tenho na definição do comando, e aqui é o valor padrão da primeira variável. É só a primeira que é opcional. Certo? É só a primeira que é opcional. Beleza? Eu vou seguir em frente. Eu sei que é muito conteúdo. Eu acho que... Vou dar só... Eu acho que tá bom, né?
Vou passar um exercício para vocês fazerem agora. Façam isso aí, trabalhem com questão. Por exemplo, monte um enunciado de uma questão, colocando, por exemplo, como vocês querem fazer agora, né? Colocando, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, uma questão por página só. Digamos que você fazer uma lista de exercícios, a gente chegando, uma questão por página. E aí eu vou dar a dica para vocês, como é que eu faço isso para passar a página? Eu vou tirar esse capítulo aqui, vou colocar isso aqui tudo por rascunho, para depois a gente compartilhar. Como é que eu faço a mudar de página? Então, tem um comando, ó, se eu botar algum texto aqui, texto, new page, mais texto, ele vai pular a página, ok? Então, exercício vocês fazerem agora, vou dar aí um tempinho, a gente vai acompanhando, 15 minutos, vocês refazerem isso aí, eu não vou compartilhar agora, tá? Vocês podem ir olhando aqui como é que eu fiz, eu posso botar, você pode começar olhando para esse comando aqui, e depois para esse. Bora ver como o new page deu certo aqui, ó. Texto e mais texto. New page levou para outra página. Tá? Então, façam, eu tenho, vamos fazer assim, eu vou dar, 10 minutos é muito, né? 10 minutinhos para vocês fazerem, vai lá, abre no arquivo TEC lá, no projeto, ou usa o que você já tem, e faz um comando com questão numerada, como está essa aqui, certo? O que eu vou precisar fazer? Vou precisar do contador, deixa eu ver como é que cria o contador, define a questão, a diferença agora é que ela não vai ser um espaço de uma questão de 1 centímetro ou 12 pontos, ela vai estar na outra página, eu só quero uma questão por página.